Minhas caras, meus caros, o governador Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se filiou mesmo ontem ao PSB, depois de 30 anos no PSDB. Ele foi um dos fundadores do partido. E dá um passo, portanto, para ser mesmo o vice na chapa de Lula na disputa presidencial. Eu confesso que eu não acreditava inicialmente muito nessa possibilidade, não. Achava que Alckmin se preparava mais, aliado sim a Lula e ao arco petista, mas para disputar o governo de São Paulo. Coube a Lula, e aí, de fato, enxergando o jogo com mais rapidez do que muita gente, perceber em Alckmin um potencial vice. Já andei dizendo por aí, e insisto agora que há a filiação do Alckmin, mas quantos votos o ex-governador carreia para Lula? Talvez nenhum, não sei. Não é esse o ponto. O Alckmin é muito importante e será muito importante em caso de vitória, porque ajuda a criar o arco da governabilidade. Vocês vejam que a extrema-direita bolsonarista e alguns outros associados, né, insistem em vincular Lula ao comunismo, ao esquerdismo, ao bolivarianismo. Ainda recentemente, o Ciro Nogueira, numa entrevista ao Pedro Bial, falando como uma espécie de Schopenhauer da política brasileira, né, insistiu nesse aspecto. Aí eu pergunto, radicalização à esquerda, tendo eventualmente Alckmin como vice? Eventualmente digo em caso de vitória. Né? Não faz sentido. O Alckmin é muito importante se Lula vencer para garantir a governabilidade. Isso sim. Eu estranho que certos setores da imprensa fiquem insistindo nos ataques pretéritos havidos entre Lula e Alckmin, porque afinal de contas eles eram adversários, né? Alguns mais azedos, outros menos. Mas isso é parte do jogo, né? Não por acaso, esses meus setores são aqueles que dizem, puxa vida, o Brasil precisa encontrar pontos em comum entre as correntes divergentes em favor da governabilidade. Então, aqueles mesmos que insistem na tese da governabilidade, nos pontos comuns, agora ficam dando destaque a querelas do passado. Mas são os mesmos que insistem em falar que é preciso romper a polarização da eleição. Primeiro que é uma tese burra, falsa, cretina essa da polarização. Até porque tem extrema-direita disputando, que é o Bolsonaro, mas não tem extrema-esquerda, porque Lula definitivamente não é de extrema-esquerda, e com Alckmin, não mesmo. Ora, se um daqueles que se considera Apolo resolve romper a polarização no seu próprio campo, isso não deveria ser aplaudido, independentemente de você gostar ou não do candidato? Bom, o Alckmin fez um discurso que me pareceu bastante prudente e estudado, corretamente estudado, né? Disse ali: temos de ter os olhos abertos para enxergar a humildade, para entender que ele, Lula, né, é hoje o que melhor reflete e interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro. Aliás, ele representa a própria democracia, porque ele é fruto da democracia. Bom, tirando essa parte da esperança, que é juízo de valor, nós temos aí uma evidência. Lula é fruto da democracia, sim, né? E temos o nosso Alckmin de sempre, o nosso do Brasil, o Alckmin religioso. Temos que ter os olhos abertos para enxergar. Eu entendo que é uma referência a São Mateus, que recomenda que você tire antes a farpa do seu próprio olho antes de tentar tirar a do olho do outro. E aprenda a olhar, né? E mais adiante, alguns podem estranhar, eu disputei com o presidente Lula a eleição em 2006 e fomos para o segundo turno, mas nunca colocamos em risco a questão democrática, nunca. O debate era de outro nível, nunca se questionou a democracia. Bom, isso é absolutamente verdadeiro. Nem ele, nem Lula, nem ninguém, né?
E aí, voltamos a essa questão. Haverá uma terceira via? Não haverá? Eu acho que até agora a turma da terceira via não entendeu que é preciso primeiro dizer um não a quem contesta a democracia. Depois se vê o resto e se veem as outras divergências. É isso aí.